Meu nome é Alexandre e sou integrante do Centro Espírita Guardiães do Evangelho. Estou aqui nesse canal para poder compartilhar um pouco mais sobre os estudos espíritas com todos vocês aqui. E após o término desse vídeo, quem quiser deixar alguma mensagem, questionamentos, dúvidas, estarei à disposição para poder respondê-las posteriormente. E eu espero que todos vocês possam aproveitar um pouco do que eu posso compartilhar com vocês a respeito da doutrina espírita. O tema de hoje será mediunidade. Mediunidade é, para muitos, considerado um dom, mas, para mim, e o que acabamos ensinando no nosso centro, são faculdades mediúnicas, das quais, através de várias e várias reencarnações, você vai aprimorando esses sentidos, você vai aprimorando essas faculdades. E através desses aprimoramentos é que surgem as capacidades sensoriais, vibracionais, para poder espíritos se conectarem a certos sentidos que você aprimorou junto com eles através de várias reencarnações, para poder expor certas energias e fluidos que podem estar presentes na forma de uma psicografia, psicofonia, audiência, vidência e outras muitas faculdades mediúnicas. Esse exercício, quando bem estudado, praticado, levado a sério e às vezes com muito sacrifício, só tende ao espírito evoluir, os sentidos se aprimorarem, ajudar o seu próximo e se ajudar também para uma nova reencarnação, ter possibilidades de poder cada vez mais ir aprimorando esses sentidos e essas faculdades mediúnicas. A faculdade mediúnica, ela não surgiu com Kardec, ela já surgiu há muitos milênios, desde os hindus, egípcios e outras civilizações da época, até bem antes disso. Com os hindus surgiu a questão dos Brahmanas, dos Krishnas, que eram espíritos evoluídos, que estudavam sobre o espiritismo ou espiritualismo, como assim desejarem, do qual existe uma matéria da qual todos os espíritas estudam, que são os centros de força, que eles, hindus, colocaram como chakras, e que os conceitos, estudos a respeito disso, está tudo baseado na cultura hindu. Os centros de força que nós estudamos são os mesmos chakras estudados pelos hindus, dos quais sabemos que existe, que está nos nossos corpos perispirituais, do pretérico também, e do qual acabam passando energias, irradiando energias para todo o nosso corpo e servindo de canais para as comunicações, para a recepção de fluidos, de energias e vibrações de várias faixas espirituais. Sendo assim, os Brahmanas, eles estudavam muito sobre o espírito no espaço, o espírito nas comunicações, no controle do seu corpo, no controle da mente, da emoção. E eles acabavam estudando durante muitos e muitos anos, mais ou menos uns 40 anos, para poder terem a condição de poder se comunicar com espíritos no espaço e despertar o terceiro olho, o olho de Shiva, ou o olho pineal, como assim quiser. E que nos egípcios, o Uriel, se não me engano é esse nome, daquela serpente que mostra a clarividência, do qual os faraós procuravam os sacerdotes, que também tinham uma vida dedicada apenas à espiritualidade, para poder ouvi-los, buscar orientações. Os faraós recorriam muito a eles,
e eles se utilizavam, e era o alicerce dessa cultura egípcia, porque eles direcionavam muito do que tinha que ser realizado através das comunicações com os espíritos de Varaós, já desencarnados, e de outros mais. Deuses, no caso deles, diziam, né, espíritos bem evoluídos, que passavam alguns esclarecimentos e orientações. Assim como na antiguidade, hoje em dia também temos vários espíritos que se comunicam conosco através de várias formas, seja por intuição, percepção, visão, clarividência, sono, através dos sonhos, sonambulismo, né? Seja através da psicofonia, da psicografia, que hoje em dia a psicografia já se faz muito através de notebook, digitando e o espírito se comunicando de uma maneira não tão mecânica, mas semi-mecânica, através de vontades de digitar, escrever e passar vários textos, outros tipos de formas ditadas, orientadas. Então a psicofonia e as outras qualidades mediúnicas são vastas, são inúmeras possibilidades. Se engana aquele que pensa que faculdade mediúnica é somente aquelas mais conhecidas por aí. Os espíritos vão se moldando à realidade nossa, às condições evolutivas, fluídicas e das suas próprias condições de sentidos aprimorados para poder utilizar de você como aparelho para as comunicações que eles acharem adequadas para passar aos demais que aqui necessitam. Mas eu tento enfatizar da seguinte forma: toda a qualidade mediúnica, ela só vai ser útil e boa quando você a fizer de utilizar com amor, dedicação, sacrifício, sem visar lucro com isso e muito menos retorno de algo. Porque tem aqueles espíritas que acham que pelo fato de ter uma condição mediúnica mais favorável, são melhores que os demais. E ao contrário, se você não exercitar a sua humildade, você receberá outras coisas das quais não são boas, que não vão ajudar quem está te ouvindo, quem está te vendo. Você vai atrapalhar, vai passar conhecimentos, esclarecimentos dos quais não vão ser favoráveis. Então, entendam vocês que a mediunidade é um exercício do qual devemos nos aprimorar. Todo ser nasce com a predisposição mediúnica. Poucos a desenvolvem, poucos a sentem com certo ênfase. Alguns têm ela bem sutil. Isso vai de encontro com a evolução de cada um, dos espíritos que o envolvem, dos espíritos que se ligam, pois saibam vocês que quando nos comprometemos a nos reencarnar aqui na Terra, nós não nos comprometemos apenas com as nossas provas e expiações, com os nossos familiares ou outras pessoas que encontraremos no caminho, mas nos comprometemos também com os espíritos que irão se comunicar conosco, que irão se utilizar das faculdades mediúnicas que nós dispomos a ajudar, dos espíritos que irão nos auxiliar, daqueles que iremos ajudar. É um conjunto muito vasto. Não fica apenas restrito a apenas uma reencarnação familiar ou de doenças ou qualidades que você terá durante a vida, mas saibam que todos os seres que reencarnam possuem a predisposição mediúnica, assim como a qualidade da visão, do olfato, paladar, tato, audição,
a predisposição de mediúnica é nata para várias pessoas. Podemos citar que muitos, independente de qual religião seja ela, têm sonhos, premonições, intuições. Há vários relatos na história de seres que surgiram para trazer algum tipo de mensagem, iluminados, com uma aura enorme, gigante, levitando, voando, assim como Moisés, que para alguns espíritas e espiritualistas a questão dos 10 mandamentos foi uma materialização e para outros uma psicografia. Porque na minha concepção acredito que foi uma psicografia, porque Moisés sabia ler, sabia escrever e teve uma educação egípcia adequada. É como alguém que teve uma boa cultura hoje em dia, que tenha muito estudo, muita compreensão de tudo. E ele tinha compreensão do espiritual também, até por causa da educação egípcia que ele teve. E ele foi se comunicar, recebeu os 10 mandamentos, que provavelmente ele psicografou nas tábuas e trouxe a todos. Tanto que, pelos judeus da época não terem a condição que ele tinha, ele proibiu até que eles conversassem com os mortos, que entrassem em diálogo com os mortos. Por quê? Ele tinha ciência que existia um outro local, um outro plano, do qual ele conversou com outro espírito. Fora ele, existiam vários outros, como Joana d'Arc, como outros espíritos que nós sabemos através da história que tiveram essa comunicação, essa faculdade para poder passar tantas coisas. Mas eu sei que hoje em dia existem em alguns livros, em alguns núcleos, estudos para você desenvolver qualidades mediúnicas, para você aprender a ter uma vidência, uma clarividência e outras coisas mais. Mas eu vou deixar bem claro a vocês, isso não se aprende. Quem a tem, aprimora. E cada um tem a sua em determinado nível, ou às vezes não tem aquela, mas tem uma outra que possa suprir aquela outra diferente. Então, quem tem que verificar isso são os dirigentes, são os médios mais antigos, ou que possuem mais conhecimentos ou qualidades, de dar a orientação de como aprimorar, de como fazer, de como conseguir evoluir nesse sentido. Mas saibam vocês que em qualquer faculdade mediúnica é necessário ter, em primeiro lugar, humildade. Segundo, amor. Terceiro, sacrifício. Muita dedicação. Muita dedicação. Porque o que eles nos dão de graça, nós devemos compartilhar de graça com os demais também. Isso é um ato, um gesto muito bonito. Então saibam vocês que as faculdades mediúnicas são qualidades das quais aprimoramos, estamos aprimorando há muito tempo, durante vários e vários séculos. E espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre faculdades mediúnicas. Na antiguidade foi desse jeito. Na modernidade, nós sabemos de vários casos, desde Kardec, Leon Denis, quem mais? Depois Chico. Podemos citar vários outros espíritos também, muito evoluídos, que estiveram na Terra. Mas isso é para uma outra aula, da qual nós falaremos um pouco mais sobre a mediunidade na Idade Moderna. E mesclaremos um pouquinho com a ciência também, trazendo algumas ilustrações, algumas comprovações, algumas coisas que até vou ler para vocês. Uma próxima aula. Eu agradeço a Deus, a Jesus, aos espíritos que me guiam, me auxiliam, e que eu possa
de força, energia e possa compartilhar cada vez mais, um pouco mais do que sei, do que aprendi, do que me dão para todos nós.